Hora de falar sobre o Corinthians, que revelou para a Justiça o seu plano para pagamento de dívidas. Você sabe que o Corinthians está tentando a recuperação judicial, certo? E a ideia do Timão, dentro desse regime centralizado de execuções, é repassar 4% das receitas do clube para o pagamento mensal dos credores. O projeto ainda premia ou prevê o repasse de 5% da venda de jogadores para clubes do Brasil ou do exterior em um leilão reverso. Nicola, do que se trata um leilão reverso em relação a esse assunto? Confesso que também não sabia. Nesse sentido, credores poderão optar por receber o pagamento de forma mais rápida, mas com enorme desconto, e aquele que aceitar um desconto maior acaba vencendo esse leilão e se aproveitando da grana, desses 5% de vendas de atletas para o Brasil ou exterior. Nessa mesma nota que trata sobre o tema, o Corinthians diz o seguinte, abre aspas, com o objetivo de manter a transparência e o compromisso de honrar seus débitos, o Corinthians disponibilizará um relatório detalhado sobre o pagamento das dívidas listados no RCE. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians divulgou um vídeo falando sobre ingressos e afirmando que apenas 70% das entradas nas partidas na Neoquímica são destinadas a sócios torcedores, mas vale uma ressalva. Esses 70% equivaleriam a mais ou menos 32 mil ingressos. A quantia é ainda menor. Sobram para os integrantes do fiel torcedor cerca de 23, 24, no máximo 25 mil ingressos. Isso porque o Corinthians contabiliza, em cima desses 70%, também cadeiras e cativas. E esse assunto se tornou extremamente importante ao longo da semana, depois que um ex-funcionário do Timão denunciou uma série de práticas da diretoria corintiana, no caso do presidente Augusto Melo, favorecendo o cambismo. Gustavo Henrique sai ou fica no Corinthians? Em relação ao Gustavo Henrique, o jogador tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada. Quer dizer, no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Surgiu uma informação que o Santos e o Grêmio estariam interessados. Eu conversei com o staff do Gustavo Henrique, me falaram que nada chegou para eles, que eles ficaram sabendo pela imprensa. Claro que eles, podem estar omitindo, alguma coisa, não sei, mas tenho que confiar na palavra deles. Em relação ao Corinthians, não houve ainda o interesse do Corinthians na renovação contratual, o que também me causa estranheza, já que o Corinthians antecipou renovações de atletas que hoje são reservas no time. Casos do Léo Maná e também, do Matheus Bidu, que a gente sabe essa semana aí, a gente falou sobre o assunto. O Matheus Bidu, ele simplesmente está renovando por 3 anos. Vamos lá. Em relação ao Gustavo Henrique, eu vou ler aqui o que uma fonte do Santos me disse. Olha só, cara, tem sim, o nome dele está internamente sendo discutido. Não sei na prática como é que vai ser. Ele tem identificação com o clube e precisamos de um zagueiro do nível dele, tá? Então, assim, uma fonte do Santos, vocês lembram que eu cobri o Santos por 15 anos, Eu tenho as minhas fontes lá no Santos. Essa fonte está me confirmando, tá? Me confirmando o interesse no Gustavo Henrique. Então, existe realmente o interesse do Santos, mas não existe proposta, tá? Não existe proposta nem para o Corinthians e nem para o Gustavo Henrique, talvez. Eu não sei se eles entraram em contato com o Gustavo Henrique e não quiseram entrar nesses detalhes. Em relação ao Corinthians, o curioso é o fato do Corinthians não ter procurado ainda o Gustavo Henrique. Não sei se vai fazer isso depois do Campeonato Paulista, tá? Mas, por exemplo, eu tentaria uma renovação com o Gustavo Henrique, não com um contrato longo, tá? Não com um contrato longo. Eu renovaria por mais uma temporada, se fosse possível. Se o jogador não quisesse, 2 temporadas, tá? É o que eu tenho entendido naquilo que o Corinthians tem que fazer, porque é um jogador titular.
É um jogador titular. E só não pode ficar dando 3, 4, 5 temporadas, como o Corinthians tem feito em alguns casos. Então eu renovaria com o Gustavo Henrique, porque mesmo que o Gustavo Henrique venha ter alguma queda de rendimento, alguma coisa, não vai ser nada exagerado. Ele é um zagueiro muito regular. Então você pode ter o Gustavo Henrique, por exemplo, como um bom reserva lá na frente, tá? Hoje você renova com o Gustavo Henrique como titular, mas amanhã você tem um bom reserva, caso ele não mantenha o nível. Mas assim, ele é um jogador muito regular. O Gustavo Henrique raramente vai fazer algumas patifarias, né, jogando, tá? Então eu acho que seria interessante para o Corinthians, né, procurar o Gustavo Henrique para renovar o contrato. Jogador que tem, né, o interesse aí do Santos, né? O Nicola disse que ainda tem o interesse do Grêmio, do Santos eu confirmei, realmente existe o interesse do time da Vila Belmiro, entende que é um jogador que tem identificação com o clube, foi revelado, né, nas categorias de base, né, do Santos. Enfim, eu procuraria o Gustavo Henrique e renovaria por mais uma temporada. Parece pouco, mas não é, porque você está antecipando uma renovação, então você já está valorizando o jogador. Você não está chamando o Gustavo Henrique no final do ano, nas últimas semanas ou dias de contrato. Você está chamando ele no início do ano, praticamente. Então você está valorizando. Então acho que seria interessante, a não ser que ele não queira, né? Que ele busque um contrato longo, enfim, queira um contrato maior, né? O Gustavo Henrique. Mas, pô, se o Corinthians renova com o Maná 5 anos, sem o Maná jogar o Campeonato Paulista ainda, depois que jogou, que a gente viu que. A gente viu, não, né? Eu já sabia que não tinha condição. Quem aqui já sabia? Eu já sabia que o Maná não tinha condição de jogar no Corinthians, tá? Aí tá renovando com o Bidu por 3 anos. Por que não chama o titular para renovar? Não estou falando de dar milhões, renova, tá? Aliás, o interesse do Gustavo Henrique é renovar com o Corinthians, tá certo? Então essa é a informação que eu tenho, tá um pouco diferente. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista Jorge Nicola e também do jornalista aí Samir Carvalho, trazendo um resumo, as últimas informações do Corinthians. Então a partir de agora a gente vai reagir, repercutir todas essas informações. Vamos falar primeiro da preparação do Corinthians que iniciou nessa quinta-feira para o clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena na quinta-feira que vem, dia 27. Corinthians que fez o primeiro jogo lá no Allianz Parque e saiu com uma vitória impecável, espetacular, vencendo o Palmeiras em casa por 1-0, gol de Yuri Alberto, que muita gente da internet fica brincando que é pai do Palmeiras. Sempre em todos os seus jogos ele marca gol. O Corinthians fez um jogo perfeito taticamente, né, coletivamente e psicologicamente. Eu sinceramente, eu ainda não tinha visto um jogo do Corinthians com tanta eficácia. A eficácia é essa que o time do Abel Ferreira não teve diante de um Corinthians muito bem ajustado, muito bem compactado pelo técnico Ramon Dias. Eu fico muito tranquilo para elogiar Ramon, porque quando ele faz substituições erradas, escala time errado, eu estou aqui para discordar do trabalho dele, mas quando ele faz um trabalho perfeito, eu estou aqui para elogiar. A gente tem que reconhecer e, sobretudo, dar os créditos àquele que faz bem. E Ramon Dias escalou o time certinho, porque ele percebeu que o Rodrigo Garro não estava 100%, então se não está 100%, não entrega tudo que sabe, deixou o Rodrigo Garro no banco, colocou Romero no ataque e afastou Memphis Depay para fazer a função de Rodrigo Garro. E o meio campo do Corinthians, com Raniel, José Martins e Carrillo, eles dominaram, não deixaram Rafael Veiga criar. O ponto principal do Palmeiras é Rafael Veiga, que é um talento incrível, sabe credenciar a jogada e levar a bola até o ataque. Outro ponto muito positivo do Palmeiras é Estevam, que foi muito bem marcado de perto por um cara que chegou surpreendendo a mim, porque eu não conhecia sinceramente, né? Mas
não deixou espaço para Estevão jogar, que foi o Fabrício Angeleri, jogador extremamente qualificado. Crédito de novo para Ramon Dias, que indicou esse jogador e chegou aí na segunda janela com muita moral. Sinceramente, pelo que eu vi desse cara, esquece de Matheus Bidu jogar bola, esquece de Hugo jogar bola, esquece de Diego Palácio jogar bola. A lateral esquerda agora tem dono, que esse cara é muito bom. Corinthians, que tá no mercado, né? Tá tentando aí a contratação do xerifão aí, Patrick, do Novo Horizontino. Fez um belíssimo de um campeonato paulista. É um zagueiro canhoto e, sobretudo, jovem, 25 anos, muito talentoso. O Timão tá estudando, tá mirando a contratação desse zagueiro. Timão que tenta também, né, junto ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro também quer o Fabinho do América Mineiro, um velocista, rápido, e Ramon Dias pediu para a diretoria do Corinthians contratar aí uns 2 caras que são velocistas. Então, e uns podem chegar, outros podem sair. O Samir, o Jorge Nicola, todos eles falaram que o Gustavo Henrique, o Grêmio tem interesse em Gustavo Henrique e também o Santos tem interesse em Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é um bom zagueiro, tá arrebentando o Corinthians, passou por contusão, voltou e voltou muito bem. Hoje, a dupla titular do Timão é Félix Torres e Gustavo Henrique, que fez uma dupla aí segura, uma dupla inteligente. Gustavo Henrique tem quase 2 metros de altura. Então, e como o contrato dele termina esse ano e a partir do meio do ano pode assinar uma pré-temporada, então se o Corinthians não correr para renovar, vai perder esse zagueiro. Eu acho que não deveria perder jamais, tendo visto que o Timão tem renovado com alguns jogadores. Sinceramente, eu não concordo. Acho inqualificado para jogar no Corinthians, com todo respeito aos atletas, que é o tal de Léo Maná, Mateuzinho, que o Corinthians renovando. Além disso, uma temporada, por mais 3 temporadas, como estamos no início do ano, e ainda tem praticamente 9 meses, então é quase 4 anos de contrato para o jogador, que sinceramente acho que não representa a torcida. Essa é a minha modesta opinião. E para fecharmos o vídeo, vamos repercutir, reagir a informação do Nicola, dizendo aí que a Polícia Civil está investigando o cambismo do Corinthians. Marcelo Cassudé acabou aí concedendo uma entrevista para o UOL, né, para o GE, o Grupo Globo, né, e falou de algumas práticas ilegais do Corinthians e aí direcionou essa responsabilidade para o presidente Augusto Melo. Muitos torcedores do Fielzone, né, do Fielzão, né, o fiel torcedor do Corinthians, reclamando que os ingressos estão indo para a mão do cambismo, né? Contra o Santos, por exemplo, 46 mil torcedores, 23 está na mão do cambista, né? Então isso é uma prática que não pode acontecer. E pelo que o Marcelo Cassudé estava fazendo, dizendo, se o presidente Augusto Melo já quisesse ter resolvido, já teria resolvido, porque hoje tem a prática de reconhecimento facial que facilita o trabalho dentro do clube. Então o Corinthians, que está aí tentando também negociar aí com seus credores, né, que o Timão está tentando a recuperação, do Corinthians, né, a recuperação judicial, né. Então o Corinthians está tentando acertar com seus credores, fazer porcentagem, todo o ganho do Corinthians mensal e pagando seus credores, né? E infelizmente o Corinthians está passando por uma dificuldade muito grande, porque o clube hoje deve 2,4 bilhões, uma das maiores dívidas do clube brasileiro. Infelizmente, mas é a realidade. Mas aos poucos as coisas vão ter que acontecer, né? Quem deve é pagar. O Corinthians é um time grande, é um time de massa, é um time que tem a maior torcida do Brasil, é um time que tem que honrar seus compromissos, porque nós não podemos ficar tanto tempo aí sem ganhar título e não formando grandes times. Agora o Corinthians tem um time bom, mas não tem um elenco bom. E precisa de um time agradecido do Corinthians, ter um time e um elenco. E aí, fiel, eu peço a vocês, meus amigos que acompanham meu trabalho aqui no canal, que use o espaço do vídeo para você deixar o seu comentário, para a gente interagir. Deixe também seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.